Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com você. Amém? Amém. É um prazer estar com vocês esta noite para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. E nós estamos já analisando o ano de 2024. Resta apenas aí 16 dias para o ano terminar. Hoje eu quero falar sobre dicas para a vida. É interessante porque quando se fala dica, a gente pensa o seguinte: mas o que eu preciso de dica para a minha vida? E isso é o que nós vamos estudar aqui essa noite. Temos alguém aqui que é convidado da igreja, que está vindo aqui pela... talvez não seja a sua primeira vez, mas seja a sua segunda ou terceira vez, não sei. Tem alguém visitante? Só levanta a mão só. Tem um senhor, tem uma senhora aqui, ok. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Antes da gente iniciar a palavra, vamos fazer uma oração para a gente então conversar com o nosso Deus. Feche seus olhos para falar com Deus. Santo Deus, nós queremos dizer muito obrigado ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E rogamos ao Deus que o Teu Espírito Santo parlamente o coração de cada pessoa aqui essa noite. Nos envolva com o Teu Santo Espírito, perdoa cada um de nós. Louvamos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Muito bem. No ano de 2000, no mês de agosto desse ano, a tripulação do submarino nuclear russo Kursk percebeu que esse anfíbio, que posteriormente, segundo eles, nunca afundaria no mar, esse anfíbio, ele posteriormente veio então afundar. E ali morreu 118 pessoas. Só que o governo russo demorou aí para vir ajuda para aquelas pessoas e não conseguiu, porque já era tarde demais. Imagina agora então 118 pessoas morrerem por causa de negligência humana. Aí está o submarino, eles dizem que esse submarino jamais poderia afundar, porque ele era um submarino indestrutível. Isso nos reporta em 1912, quando o Titanic, o fabricante, disse que jamais afundaria, e ele afundou. E isso ocorreu ali no mar. Barrentes, que é segundo ele, um submarino infundável, que não ia afundar, mas aconteceu. Só para vocês terem ideia, ele tem em torno de 154 metros e pesa quase 19 mil toneladas, mas ali morreu 118 pessoas, tá? Por outro lado, esse submarino Squalis, ou Squalos, como podemos chamar, russo, esse, por outro lado, começou a afundar. Mas eles começaram a jogar bombas, ou seja, efeito de fumaça, que chegou até a superfície. E a história relata que ali, homens ágeis começou a descer com a nave-mãe para chegar até o fundo. E ali, essa nave-mãe tinha em torno de 10 toneladas, tá? Pegar de olhando pela água. Tinha 10 toneladas ali, e foram salvas todas aquelas pessoas. E as últimas 33 pessoas não recusaram o salvamento. Bom, aqui conta a história desse tenente comandante Charles, que foi o pioneiro ali. Ele ajudou a resgatar aquelas pessoas. Então ele usou uma tática diferente, que essa tática mais tarde ajudou a mudar o modo de operante de segurança, ou seja, de salvamento de pessoas no fundo do mar. O outro foi o chefe de máquinas William, que recebeu a medalha de honra por sua bravura e velocidade por ajudar aquelas pessoas a serem salvas. Bom, quando vamos para a encruzilhada da vida, a gente entende uma coisa: o ser humano não pode deixar de escolher o caminho ou escolher o que quer para a vida, porque aqueles homens dos quais poderia talvez rejeitar a salvação, enquanto o Kursk, eles tentaram, mas o governo russo demorou na ajuda. E aqui diz claramente para nós que nós devemos ser salvos e ter um lugar no reino de Deus. E aí temos que aceitar o caminho da salvação que Deus oferece através
de Deus, ou seja, a salvação não vem deste mundo, mas vem do alto. Você já ouviu falar da escada de Roma? A escada de Roma é um local onde as pessoas sobem e descem. Ali dizem, segundo a história, que eles subindo aquela escada, eles podem alcançar uma bênção. Isso na cabeça daqueles fiéis. Mas essa escada é apenas uma escada que leva para qualquer outro lugar, como qualquer outro lugar comum. O que essa escada representa para nós? Ela representa isso daqui, ó. Se eu quero chegar para o céu, o meio para o céu é quem? É Jesus. O Jesus fala em João 14,6 que ele é o quê? Ele é o caminho, o que mais? A verdade e a vida. Então, digo para vocês que está aqui nos visitando pela primeira ou mais vezes, o caminho para o céu é Jesus. Não é ser religioso, não é apenas talvez receber isso aqui hoje e você ir para casa, não, você vai comer isso aqui hoje e amanhã você vai ter fome. Agora, se você buscar essa fonte, que é Jesus, você não terá fome, porque é fome espiritual que sacia só Jesus. A Bíblia diz em Amós, capítulo 4, verso 11, que haverá um tempo que as pessoas vão ter fome, não de fome de arroz, feijão, macarrão, etc., mas fome da palavra de Deus, porque hoje o mundo rejeita. Abra sua Bíblia em João, em Atos 3,19. Vamos entender algumas dicas para a salvação, dicas para a vida, porque quando fala de dica, qualquer um pode dar dica. Eu posso chegar para o irmão João e falar assim: olha, o seu carro está assim, então faça isso, porque isso vai te ajudar. Eu posso chegar para a esposa do irmão Ezequiel e falar para ele: olha, o seu carro está assim, você faz isso, que isso vai ser bom. Dicas para a vida. O primeiro passo aí é arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19. Assim diz o Senhor. Vamos lá. Hoje está escrito no Novo Testamento. Quem não tiver Bíblia, irmã, ela está com a Bíblia na mão, ela pode te emprestar, você pode procurar aí, vou esperar você achar. Atos capítulo 3, verso 19. Atos está depois do Evangelho de João, tá? Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas e João, e na sequência o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 3, verso 19. Todos encontraram? Atos 3, uma pequena frase, diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Notem que aqui, arrependimento. O que é um arrependimento e remorso? Arrependimento é uma mudança de vida. É eu e você que andamos, quem sabe, a 60 graus e damos uma mudança radical para 360 graus. Agora, remorso é quando você sabe que aquilo que é mal, mas a consciência diz que é normal. Um exemplo: as pessoas acham que hoje as pessoas do mesmo sexo é normal um com o outro conviver. Isso não é normal. Para outros, o relativismo, a cosmovisão, ou seja, o mundo moderno, o pós-moderno hoje diz o seguinte: que se você tem uma verdade, eu tenho uma verdade, e assim todos poderão expressar essa verdade. Eu digo para vocês que isso é uma tremenda mentira. Eu chamado do relativismo diz o seguinte: princípio não se muda. O que Deus colocou lá no começo, ou seja, no princípio Deus criou os céus e a terra, é o que é eterno, não é através de uma explosão, através do Big Bang, não é através da evolução das espécies, nada disso. Deus criou todas as coisas. E então, arrependimento significa mudança de vida. É eu e você voltarmos para Deus e entender que sem Jesus não conseguimos nada. Como diz aqui, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando eu mudo e você muda, nós mudamos. Isso chama-se arrependimento. E ainda diz mais, arrependimento sem mudança é apenas remorso, ou mais uma mentira. Aí vem aquele bonequinho pensando: o que eu fiz, ou o que fui fazer, como sair disso? Mudança é como Jesus falou para a mulher pecadora: vai, não peques mais. Isso é mudança. Isso chama-se arrependimento. É entender que eu preciso humilhar-se perante Deus, perante Jesus, o Espírito Santo, para que Ele possa mudar a minha vida. Não é eu, com as minhas forças, com as minhas astúcias, com a minha arrogância, soberba, que eu vou mudar.
mas é Jesus mudando a minha vida, mudando a sua vida. Isso é arrependimento. Como lembra no texto: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados ou apagados os vossos pecados. E aqui diz em Jeremias capítulo 13, verso 23: será que o etíope pode moldar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Pergunta o profeta Jeremias. Ele responde: se fosse possível também, vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, será que a minha própria vontade podemos moldar alguma coisa? Não. A Bíblia diz em Jeremias 2,13, você pode olhar isso, se você estiver em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz que as pessoas cavam cisternas rotas, porque o meu povo fez dois males. Começa assim: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, a pessoa escolhe o caminho. Ela escolhe o caminho do bem, o caminho do mal, ou o caminho certo ou o caminho largo. Quando fala cisternas aí, significa o seguinte: que no passado as pessoas cavavam um buraco lá no deserto para armazenar a água da chuva, e aí o calor intenso rachava aquele buraco que a pessoa fazia, mesmo que a pessoa passasse betume, que é uma espécie de argamassa da época, e a água ia embora, e então secava, não resolvia o problema. Isso Deus fez uma comparação com a nossa vida hoje. Nós cavamos buracos, caçamos coisas para a nossa própria consciência, para fazer dificuldade, e entendemos claramente que as escolhas que cada pessoa faz poderá refletir ou para a vida ou para a morte. Quantas pessoas já foi desse convívio aqui? Alguns já morreram, outros já não estão aqui mais, outros não querem nem saber mais disso daqui, mas ainda há aqui você e eu que estamos aqui buscando, porque reconhecemos que somos o quê? Pecadores e pecador. Alguém um dia diz assim: enquanto existir pecador ou pecadora, eu estou ali falando do amor de Deus. E de fato a pessoa que falou isso, ela entende que ela é pecadora, e ela leva a esperança que é Jesus para as pessoas, como Jesus é a esperança para ela também. E eu e você entendemos claramente aqui que nós somos pecadores, carentes da graça de Jesus. Por isso que ninguém pode mudar nada, a não ser se for através de Jesus Cristo. Ele é o único que pode mudar a nossa vida. Quando a pessoa passa a andar nisso, ela entende que, quando ela fala assim: eu vou levantar às 5 horas da manhã, mas ela levanta depois. Quando ela fala: eu vou levantar às 5, eu vou fazer isso. Disse Jesus em João capítulo 8, 11: vai, não peques mais, falando para a mulher pecadora. Isso é arrependimento. Parar de falar mentiras, como está dizendo aqui, falar palavrões e procurar agradar ao Senhor. Devemos levar tudo a Jesus, porque Romanos 2,4 diz que o arrependimento vem de quem? De Deus colocado em nós. Quando você vai para Lucas 19 e Lucas 15, você vê que em algum momento dois homens estavam ali em pé, um fariseu e um publicano. O fariseu, ele chegou dizendo o seguinte: olha Deus, eu não sou como esse homem aí, roubador, faz isso, faz aquilo outro, mas eu vou lá, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está em Lucas 18, versículo 9 até o verso 14. Isso era a fala do fariseu. O publicano chegou dizendo o seguinte: olha Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas eu sou pecador. O fariseu, ele se orgulhou, ele foi arrogante, ele foi prepotente. Mas aí o publicano reconheceu que era pecador, o fariseu não. Às vezes no nosso meio tem as duas classes de pessoas: o publicano e o fariseu, o joio e o trigo. Quem vai separar é Cristo. Por isso que devemos levar tudo a Jesus, a nossa vida, nossas dificuldades, nossos problemas, porque é Ele que coloca em você o arrependimento. Primeiro, para arrepender, devemos humilhar perante Deus.
e entender que somos pecadores, carentes de Deus, carentes de Jesus e do Espírito Santo. E tem pessoas tão arrogantes que infelizmente não reconhecem isso. Elas acham que o seu conhecimento geral, o seu dinheiro, a sua fama, o seu poder, isso traz benefício, mas não traz, só traz benefício para si próprio. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ele ali diz, o ódio se transforma em o quê? Está vendo lá em cima lá? O ódio se transforma em... E o medo se transforma em quê? Aí vem a palavra fraqueza, o que se transforma? A palavra culpa, escuridão. Aí vem lá em cima, tristeza, pecado, ansiedade. Aí vem a palavra doença e desespero. Percebeu? Quando você e eu temos Jesus, aí agora você começa a entender o que a proposta do sermão, dicas para a vida. Você entende? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva e te leva para o céu. Vamos ler essa frase junto? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva e te leva para o céu. Esse é Jesus que eu conheço, é o Jesus que você conhece. Entendeu o que é dicas para a vida? Mas além disso, ele pede uma coisa mais adiante, que é você entrar na terapia batismal ali. Não é só ficar, como eu disse, não é você só pensar nisso aqui nesse mês, e para casa, mês de janeiro você vai sentir fome, em fevereiro você vai sentir fome, amanhã você vai sentir fome. Você tem que ter fome e sede da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Compreende? Por isso que é dicas para a vida. Eu não posso ficar apenas só em alimento físico para me saciar da minha fome. Então Jesus cura, Ele liberta e Ele também salva. Mas Ele quer que você vá até Ele. A Bíblia diz que o próximo passo é a confissão. Abra sua Bíblia em 1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. Abra sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 1, verso 9. Nem todos os textos eu vou ler, tá bom? Mas você pode anotar para você ler em casa. Causa do tempo, já são 7h31, gente. Vamos encerrar às 20 horas, então temos meia hora, a gente tem algumas coisas para falar ainda. Primeira epístola de João, tá? Tem o Evangelho de João e tem a primeira epístola, que é lá perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. É um texto conhecido da igreja, e para você que está lendo a Bíblia hoje, mas você vai familiarizar com esse texto. Primeira epístola de João 1, 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou maldade. Então olha que bacana, Adão e Eva pecou, correto? Quem foi atrás deles? Deus. Quando você e eu pecamos, quem vem atrás de nós? Deus, juntamente com o Espírito Santo. Então, quando tiver qualquer dificuldade, confesse para Jesus, abra o coração para Jesus. Levítico 5, versículo 5 diz que devemos confessar o pecado específico. Ou seja, eu e você nada escondemos de Deus. Eu posso esconder de alguém, você pode esconder de alguém, mas de Deus a gente não esconde nada, porque Ele sabe da nossa estrutura que é pó. Ele sabe de cada um de nós. Portanto, vá à cruz. A cruz está vazia. Jesus está ali de braços abertos lá no santuário do céu. Filho, confesse para mim, eu vou te perdoar, vou mudar a sua vida e você será de fato uma pessoa nova através do poder do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui já experimentou essa mudança de vida quando entregou a vida a Jesus pelo batismo? Ok. Quantos ainda não experimentaram a experiência do batismo nas águas? Só levante a mão. Muito bem, você precisa de fazer isso em breve, porque isso a Bíblia diz que crê e for batizado será salvo,
para ter nome no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus. E aí, aí você e eu vamos a Jesus, Ele está pronto a nos perdoar e mudar a nossa história, mudar a nossa vida. O verdadeiro arrependimento, me acompanha aqui, o verdadeiro arrependimento só acontecerá em nós quando nós esvaziarmos do que somos e nos enchermos do quê? Do Espírito Santo. É dessa forma, deixamos Ele conduzir a nossa transformação interior, não por força ou por violência, mas através do quê? Da manifestação da graça. Quem que é a graça, igreja? Quem que é a graça? Jesus. E o seu poder? O poder do Espírito Santo, que aperfeiçoa em nós apesar das nossas limitações e fraqueza. Romanos 8, 18 diz, 18 até o 30 aproximadamente, diz que o Espírito Santo com Jesus intercede junto ao Pai, porque a nossa oração é deformada, mas ele vai ali intercedendo juntamente com Jesus para que Deus o Pai escuta a nossa oração. Muito bem, Lucas 19, eu não vou ler aqui, mas 19, versículo 1 até o 10, conta a história de Zaqueu. Zaqueu é um homem de baixa estatura, ele era cobrador de impostos e ele cobrava mais dos seus compatriotas, muito mais do que Roma pedia para fazer. Um dia ele subiu naquela árvore ali, que é um sicômoro, tá? Jericó é uma cidade plana, eu estive lá alguns anos atrás, e ali ele estava ali naquela árvore. Só que essa árvore já passou muitos anos, mas ali estava Zaqueu, é dessa árvore que Zaqueu estava. E Zaqueu subiu para ver Jesus. De repente Jesus então falou: ei, desce daí, porque hoje vamos para casa. E Lucas 19, 8 diz que aquele homem então resolveu restituir 4 vezes mais o que ele fazia com seus compatriotas. E ainda ofereceu para Cristo um banquete. E ele aceitou Jesus, ele e toda a sua família foi batizada. Aí houve salvação naquela casa. Porque quando Cristo entra na vida, o que muda a igreja? Está aqui a lista, Primeiro, o que muda ali? Purifica, o que mais? 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 Humildade, o que mais? Generosidade, transformação. Tudo isso aqui é o que a igreja está fazendo. Aí olha aqui, tem alguém perfeito aqui? Aí as pessoas dizem assim: o pastor tem que ser perfeito. O pastor é perfeito? Não. O pastor é um ser humano como você e como eu. O ancião da igreja é perfeito? O obreiro é perfeito? Não. Todos nós somos pecadores carentes de Cristo Jesus. Porque ora a gente quer fazer a vontade do Senhor, ora não. Quando eu digo que quer fazer a vontade de Deus, no sentido assim, de que a gente acorda pela manhã às vezes: hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Já aconteceu, é natural. Mas aí a gente vai lá sem vontade, pega a Bíblia, ora, e depois você vê que ela passa. Então a gente deve alimentar todos os dias da palavra de Deus, pela manhã, tarde, noite. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes por dia. Ele sempre orava o quê? De frente. Porque ali, quando estava de frente, não é porque ele queria ser visto, mas é porque ele queria ter um encontro com Deus. Orava 3 vezes ao dia. Então, quando Cristo entra na vida da casa da pessoa, tudo muda. Ele purifica, santifica, acalma, traz paz, esperança, amor incondicional, arrependimento, humildade, fé, generosidade, transformação, que é a libertação que Cristo deseja fazer na minha e na sua vida. Por isso que o sermão hoje é dicas para a vida, coisas simples do nosso dia a dia, mas dentro da palavra do Senhor Deus. Avançando um pouco mais, Hebreus 8,12 diz: porque eu perdoarei a maldade e não mais me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 8, verso 12. Quem aqui é pecador? Eu também me incluo também. Se a gente vai a Jesus, ele perdoa e esquece. Isaías 43, 25 diz que ele apaga nossos pecados e nunca mais lembra. Se você for para Miqueias 7, 19, 18 a 20, diz Miqueias 7, 18 a 20 vai dizer o quê? Que ele lança nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Sabia que o mar tem mais de 11 mil metros de profundidade? Muito mais do que isso. É
Claro, de forma simbólica, não é que vai pegar tudo para lançar lá. É aqui apenas um simbolismo. Ou seja, Deus passa uma borracha e esquece daquilo que eu e você fez. Você sente que precisa de Deus? Quanto sente que precisa de Deus? Todos nós precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo. Ele está pronto a perdoar cada um de nós. E aqui, Deus conhece tudo que há dentro do quê? Da mente e do coração. Deixa Jesus transformar o seu coração. Ele quer mudar a nossa história. Como nós acabamos de ler, confesse os pecados. Deus quer dar um coração novo para nós. Ezequiel 36 diz isso, que Ele quer tirar o coração de carne, de pedra, e colocar um coração de carne, ou seja, mudar a nossa vida. Promessa de perdão. Quando a gente vai para Salmo 103, 12 diz: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões e pecado. Isaías 38, 17 diz aqui, olha comigo na tela: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura, tu porém amaste a minha alma, livraste-me da cova da corrupção, porque lançaste para trás todos os meus pecados. Salmo 32, 5 diz: confessei-te meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, verso 5. O perdão de Deus fica no mar do esquecimento, e Ele muda a nossa história. Imagina agora o viajante chegou a encontrar uma carroça e até ele carregar um fardo, e de repente o viajante diz assim: Senhor, sobe aí com o seu fardo, coloque descanso na carroça e vamos seguir o caminho. Mas aquele viajante subiu na carroça, mas continuou com o fardo nas costas. O que essa ilustração nos mostra? É bem simples. A gente quer levar o nosso fardo de qualquer jeito, mas não queremos descansar em Deus. A Bíblia diz em Mateus 11, 28: vinde o quê? Vinde aonde? A Jesus. Descanse em Jesus, porque Ele vai se tornar o nosso fardo leve, e aí tudo vai ficar diferente, porque indo a Jesus, colocando as mãos dele, nossa dificuldade, problema, ansiedade, medo, tudo que for, Ele irá transformar e libertar cada um de nós. Agora que a Bíblia diz em Romanos 8:1, se você pensar que o seu coração acusar, a Bíblia diz em 1 João 3:20, diz assim: pois se o vosso coração acusar, certamente Deus é maior que o vosso coração e conhece todas as causas. Ou seja, ainda que você sentir que não houve perdão, vá a Jesus, porque a Bíblia diz em Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para aqueles que estão onde? Em Cristo Jesus. Se eu estou em Jesus, não há nenhuma condenação. Romanos 8, versos 37 a 39 diz que nada pode separar de Deus. O que nos separa de Deus? É nós mesmos, as nossas escolhas, mas nada pode separar de mim e você de Deus. Esse submarino quase aceitou a salvação, porque homens foram lá ajudar aqueles homens a serem salvos. Agora eu e você não podemos rejeitar o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, porque Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele doou a vida por mim e por você, para que hoje pudéssemos ter o que? A certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Está pago, já foi pago lá na cruz do Calvário. Aqui diz, o perdão não foi barato, Jesus deu a sua vida, a cruz foi pesada, o sangue foi real, o preço foi alto, foi por você e foi por mim. Portanto, aí você devemos ir a Jesus. Pai, aqui de fato a gente possa entender de que Ele somente é o caminho. Há um tempo atrás, 2 bêbados, depois de terem tomado algumas águas brancas, entraram no barco. Entraram no barco e remaram. E aí, por fim, cansaram, dormiram. Quando acordou pela manhã, estavam no mesmo lugar. Um ficou acusando o outro: olha, foi você, isso, e enfim, não chegaram a local nenhum. O que essa ilustração nos diz?
Muitas pessoas querem servir a Deus, mas não querem deixar o pecado de lado. E ali, ó, os remos significa fé e ação, o agir e crer. Assim fizeram até amanhecer. Quando passaram a bebedeira, perceberam que estavam no mesmo lugar. E aí, isso nos mostra o seguinte: porque o pecado nos inibia, o impedir de perceber a realidade que nos cerca. O pecado é como essa corda que amarra as pessoas de avançar nas melhores propostas. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. E aí então é preciso romper as amarras do pecado, é preciso romper as tradições, as filosofias, costumes humanos. É preciso reconhecer que eu e você precisamos de Deus na nossa vida. E Deus quer abraçar a cada um de nós. Isso é o que nós precisamos de Jesus, um abraço de Jesus, colocar a nossa vida nas mãos dele, entendendo de toda aquela pessoa que for a Jesus, conforme fala João 6,37, de modo nenhum ele lançará você fora. Portanto, eu e você devemos ir a Jesus, porque ele é o único que pode nos salvar. E Jesus está voltando. Olhe para o cenário do mundo, olhe para o nosso país, olhe para os poderes políticos, religiosos, olhe para a saúde pública, olhe para a educação, olhe para a segurança, tudo é nota zero. Não há nada de melhoria. Por mais que tenham homens com boas ideias, é uma parte pequena, porque a parte maior tem ideias más para destruir a nação do Brasil ou do mundo. Mas Jesus está voltando para colocar ordem na casa. E quando ele voltar, ele hoje nos faz um convite. Está vendo essa chamada do celular aí? Ele está chamando. Será que vamos aceitar ou vamos recusar? Ele nos convida hoje a irmos a Ele, a abrir o nosso coração para Ele e entender que Ele quer o melhor para a nossa vida. Em breve, Jesus voltará na nuvem dos céus com poder e muita glória. Qual será a escolha? Você apenas vai se limitar apenas nisso daqui no mês de dezembro? Ou você prefere ter uma vida com Jesus para sempre, longe de maldade, sofrimento, de morte, de desigualdade social? Estou falando para você com seriedade, com convicção. Abra o coração para Cristo, o aceite como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque uma coisa é você entender que Ele morreu na cruz, outra coisa é você ter Ele como primeiro lugar. Tantas vezes você já ouviu essa palavra aqui, você já entrou aqui, mas ainda não tomou a sua decisão. Até quando você vai esperar isso amadurecer na sua vida? Vai esperar chegar no último suspiro da vida? Talvez quando chegar no caixão já não tenha mais chance. A oportunidade de salvação é hoje, e Cristo está voltando para nos buscar. Aí eu termino com essa imagem. Você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem receber esse abraço? Eu também desejo um dia quero encontrar com amigos que se foram, com minha mãe que já se foi, com parentes, com irmãos na fé, e poder abraçar ele e ela, podemos dizer, são diversas pessoas, para nunca mais haver separação. Nós vamos cantar uma música agora que fala Em Tuas Mãos. A pergunta é o seguinte: você deseja colocar a sua vida, a sua família no altar de Deus? Então, enquanto a gente canta essa música, coloque-se de pé. Eu pedi para todo mundo que vai cantar ficar desse lado aqui, embolar aqui para você sair ali, e vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que de fato Ele possa abraçar a mim e você, e que possamos sair daqui dessa noite, desse culto, com essa dica para a vida. Vida, pode ficar aqui, irmão, fica do lado aqui. Dica para a vida eterna. Não é uma vidinha não, viu gente? Não é uma vida que amanhã você já vai para casa e amanhã você já vai trabalhar. Não, é uma vida para a vida eterna que Deus quer dar para nós. E o desejo de Jesus é salvar todas as pessoas, mas cada um faz escolha.
Que a gente faça a escolha hoje de escolher vida e vida em abundância. Que Jesus abençoe você, sua casa, sua família. Que você tenha um bom Natal, um bom 2025 e continuemos a caminhada com Jesus até a volta dele. Essa é a dica para a vida essa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado porque o Senhor doou a vida e hoje o Senhor está no céu como advogado, como sacerdote, intercedendo por cada um de nós, e em breve o Senhor irá voltar para nos buscar. Nos ajude, ó Deus, a viver a Tua Palavra, a praticar a Tua Palavra, que essas dicas que foram faladas aqui essa noite sejam uma realidade na minha vida e na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, jovens e crianças aqui essa noite. Abençoa, capacita, batiza nós com Teu Santo e bom Espírito e nos dê a Tua paz. Perdoe nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz, a Tua bênção, a Tua proteção, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe vocês, uma feliz noite, e ao culto de quarta-feira e o sábado também fica na graça e na paz de Jesus.